E aí, pessoal, vamos de novo. Vamos tentar novamente aqui. Já já dá certo. Boa noite aí de novo, pessoal. Professor Patrick, boa noite. Prazer. Vamos novamente. E aí, Lucien? Tô aqui. Pô, de novo, cara. Vamos fazer o seguinte então, para a gente poder começar, Lucien. Sim. Vamos começar aqui alguma coisa e depois daqui a pouquinho, se a internet não melhorar, eu Uhum. só tiro você e coloco aqui de novo na live para ver se volta a imagem, pode ser? Pode ser. Porque Sem problema. senão nós vamos passar muito tempo aqui tentando resolver. Acho que deve estar com Tranquilo. algum problema na conexão. A gente testou à tarde e funcionou bem, né? Funcionou. É, dá pra gente tentar também você chamar. Deixa eu pensar aqui. Aí você teria que salvar a live, né? Vamos tocar assim, pode ser? Vamos Pode tocar aqui ser, um pra mim não pouco. tem problema não. Daqui a pouco a gente volta aqui Uhum. e tenta retomar a sua chamada de vídeo. Só para a gente Tranquilo. não perder totalmente o tempo aqui. Bom, pessoal, boa noite. Infelizmente nós estamos com esse probleminha aí de conexão com o Lucien, mas a gente tenta resolver daqui um pouquinho. Agradeço a todo mundo aí que está entrando aí para participar. Eu sou o Rafael, sou professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui do campus Colorado do Oeste, e estou fazendo aí algumas lives, né, sobre alguns assuntos que permeiam a área de forragicultura, principalmente. E hoje o meu convidado é o professor Lucien. Ele é doutor em ciência animal, né? Depois ele vai se apresentar aí melhor para vocês. E a ideia hoje é falar sobre confinamento sem volumoso, né? Se é possível, como que funciona isso. É um tema, né, bem polêmico, né, Lucien? É um pouquinho. O tema nem tanto, né? Mas assim, a É. forma às vezes como a gente se refere, né, a essa tecnologia. Mas essas discussões servem para isso mesmo, né? Para a gente esclarecer algumas coisas, para a gente aprender um pouquinho mais. E hoje eu tenho certeza que vai ser muito legal. Então eu queria que você se apresentasse aí para o pessoal e aí depois a gente entra na parte mais técnica aqui do conteúdo. Tranquilo? Tranquilo, Rafael. Boa noite a todos, né? Primeiramente, eu vou falar, o meu nome é Lucien, né? Sou formado na zootecnia lá pela Unemate. Fiz mestrado e doutorado pela UFMT, em Cuiabá. Né? Parte do meu doutorado eu fiz, né, um doutorado de sanduíche lá em Reno, Nevada. E sempre tenho trabalhado com o bovino de corte, né? O ênfase dos meus estudos, inicialmente foi, na época de mestrado, doutorado, foi voltado para suplementação a pasto. A gente fez alguns trabalhos visando questão de processamento de grão, depois a gente também trabalhou com alguma coisa de gordura ou óleo protegido, né? E, e depois que eu vim aqui para o campus do IF Colorado, a gente teve a oportunidade de iniciar trabalhos com pesquisa em confinamento, né? Até aí o grupo que a gente tem trabalhado, tá eu, o Flávio, o Túlio, né? E mais as parcerias que a gente tem tido aí com a Vitasal. Também agradecer também ao, ao Pedro, a Yasmin, que estiveram com a gente aqui no experimento, sempre tá realçando essa parceria, né? E aqui no campus de Colorado, a gente tem trabalhado com essas dietas que, entre aspas, né, são sem oferta de volumoso, né? A gente está com uma estrutura de confinamento para em torno de 80 animais. A gente vai estar fazendo a ampliação agora para 160 animais. E, e a gente até convida, né, quem quiser um dia conhecer a estrutura, né, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho aqui, está à disposição, né? E é isso aí, Rafael. Vamos lá. Show de bola. E só para deixar claro, viu, pessoal, a gente tem um grupo, né, Lucien, aqui no campus, é um grupo bem fortalecido, né, de profissionais nessa área de produção animal.
Sim, e tem muita gente trabalhando, né, com as mais diversas áreas, né, leite, corte, né, na parte de forjicultura também, né, então nós temos um grupo grande aí de profissionais, vários, né, estão sendo parceiros aqui nessas discussões nas lives, então muitos dos nossos colegas aí de trabalho estão passando por aqui, deixando um pouquinho das experiências, né, e o trabalho que isso. vocês e o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né, com esses experimentos com o confinamento, deixar bem claro, né, registrado essa parceria com o pessoal da Vitasal, né, o pessoal em doutoramento, né, como a Yasmin, por exemplo, que ajudou a tocar, né, acho que o primeiro, né, Luciano, o primeiro experimento que foi Isso. feito. O primeiro experimento, a Yasmin, agora a gente Isso, está para o próximo experimento, tem o Gabriel aí, né? Que é sim. orientado do Túlio, que também da Bahia. Uhum. Para tocar o segundo experimento com a mesma parceria com a Vitasal e agora a participação da Diceu também. Isso. Então tem algumas parcerias legais, né, e tentando gerar um pouco de conhecimento de informações, na verdade, né, para que os produtores possam aplicar, né? Então é um ponto interessante da gente conversar. Então, pessoal, o que o Lucien vai comentar com vocês aqui hoje, né, já faz parte de uma série de trabalhos, né, também, Lucien, que vocês vêm desenvolvendo, né, algumas experiências de campo que já tem a respeito desse assunto, né? Então é uma coisa mais de aplicação mesmo, né? De resultados e de experiências que vocês tiveram ao longo do tempo, né, Lucien? É isso aí, a gente tem algumas aplicações experimentais, né? E algumas coisas que a gente teve viciado no campo, né? São algumas Uhum. informações que são interessantes aí que a gente vai trazer para vocês hoje. Legal. Só para explicar a dinâmica aqui, tá, pessoal? Fiquem à vontade para mandar perguntas aí que vocês tiverem. Eu vou tentando registrar essas perguntas aqui. Algumas a gente vai respondendo, né, Lucien, à medida que se tiver encaixado aí com o assunto, né? E aí as Sim, outras a gente pode responder mais no final também. A nossa ideia aqui hoje é que a gente consiga sair daqui entendendo, né, o que que é esse negócio de confinar sem volumoso. Então a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre as dietas, né, Lucien? De alto grão, dieta de grão inteiro, né? Dieta mais isso. seca, digamos assim. Uhum. Isso. E também, lá mais para o final, né, Lucien? A ideia é falar um pouco sobre alguns indicadores do confinamento, né? Se vale a pena, quanto que gasta, que tem de lucratividade também, né? Pelo menos de uma forma resumida. Espero que a gente termine, né, Lucien, dentro de uma hora. A ideia é terminar nessa primeira hora, mas caso não seja possível também, a gente conclui um pouquinho, digamos aí, na segunda parte da live, certo? Lucien, Bacana. vamos lá então. Acho que a pergunta clássica, né, para começar esse assunto é, tem como confinar sem volumoso? Porque a gente não, né? Qualquer pessoa que trabalha aí com boi sabe que não tem jeito, ele tem que comer capim ou ele tem que comer uma silagem, né? Um feno. É difícil pensar em criar um animal, um bovino, sem volumoso, né? Então, acho que o primeiro ponto que você poderia esclarecer para a gente é isso. Quando a gente fala assim, confinamento sem volumoso, é realmente sem volumoso? Como que funciona isso aí, Luciano? É, essa terminologia que é usada aí no dia de campo, né, no campo, na verdade, né, falar um confinamento sem volumoso, é que a gente está substituindo os clássicos, né, tirando aquela ideia de, igual você já comentou, de silagem de milho, tirando o clássico silagem de milho, bagaço de cana, né, ou até mesmo a cana em si, in natura, silagens, né, silagem de capineira, diminuindo a oferta desses volumosos que são clássicos e que são determinados pela terminologia, né, na teoria, né, que se determina. Porque quando a gente fala de volumoso, a gente tem que pensar que volumoso, assim, na teoria, eles definem que volumoso é o quê? Tem mais de 18% de fibra na sua composição e menos de 60% de NDT. Aí uma definição básica relacionada a volumoso. Só que hoje, com o advento das evoluções, a gente pensar no dia a dia aí das indústrias, com a disponibilização de alguns coprodutos, que não são alimentos, que eram daquela definição mais clássica, a gente começa a visualizar hoje em dietas alimentos que têm mais do que 18% de fibra e mais de 60% de NDT.
Então aí começa a criar uma nova característica de alimento, né? Aquele alimento que entra na dieta, ele entra como um alimento, teoricamente, ele seria um alimento concentrado, que ele não proporciona volume na dieta, e ele é um alimento que tem uma certa quantidade de energia também a ser explorada. Então essas dietas que a gente define dietas sem volumoso, nós estamos fazendo o quê? Uma substituição desses volumosos tradicionais e adicionando essa dieta o elemento fibra advindo de um concentrado que a gente pode classificar de uma forma mais simples, um FDN que não está vindo de uma forragem, né? Um FDN não forragem. Então, quando eu falo uma dieta sem volumoso, eu tenho dois aspectos a ser direcionado, né? Igual você já falou que tem uma definição de uma dieta de alto grão, ou seria de grão inteiro, ou uma dieta de alto concentrado, né? Nós temos duas dietas aí, porque a gente vai discutir um pouco sobre elas. Nessa dieta de alto concentrado, é uma dieta de alta participação de alimentos concentrados. E quase a gente não tem essa entrada de fibra advindo de alguma fonte de volumosa clássica. Vem a partir dessa dieta vindo de uma fonte de um FDN que não representa uma forragem, né? Então, se a gente fosse definir de maneira mais clássica, seria que a gente está trabalhando com uma dieta que o atendimento da fibra daquela dieta é de um volumoso, atendimento daquela fibra é de uma fonte de fibra ou não forragem, seria isso, né? E a gente vai discutir porque a necessidade de fibra para ruminante ela é de grande importância para trazer saúde ruminal. Dentro do entendimento fisiológico do animal, a gente sabe que o ruminante, né, igual você já comentou no início, que ele precisa de fibra. Ele tem que ter fibra na dieta. Ele precisa de fibra para manter o que? As suas atividades, a motilidade ruminal, para ter um pH próximo do ideal ali para as bactérias estarem fazendo o seu papel, seus micro-organismos fazerem o seu papel de degradação ruminal. E a fibra, ela, em conjunto com o tamanho de partícula, ela promove essa condição no ruminal. Então, a gente tem que ter fibra na dieta de ruminante, porque o ruminante, a própria característica dele é ele fazer a ruminação. E essa fibra, junto com o tamanho de partícula, ela entra na história para manter, e onde o animal vai fazer ruminação, reinsalivação e manutenção do pH. Porque nós sabemos que quanto mais concentrado na dieta, podemos dizer de maneira mais simples, mais agressivo fica a produção de ácido no rumen. E a condição de levar esse rumen a um pH mais baixo, pH mais ácido. E a gente pode entrar em casos de distúrbio metabólico, que para a sobrevivência do micro-organismo naquele ambiente vai começar a ser um pouco mais complicada. E aí não só um problema que a gente pode levar para o micro-organismo, mas a gente leva para o próprio animal. Então, mesmo que eu estou falando que eu tenho uma dieta aqui de desafio, que é uma dieta que não está vindo de uma fonte volumosa, mas é uma dieta que está trazendo fibra, ela mantém a oferta de fibra. Eu estou só mudando a forma que essa fibra está sendo, de que fonte que essa fibra está vindo, né? E aí, por isso que a gente começa a entrar nessa ideia, né, de confinamento sem volumoso. Ou seja, não é o volumoso assim na condição clássica, aquilo que eu produzo na forragem, na propriedade, eu vou colher, vou ensilar, ou vou colher diariamente e vou fornecer. E enquanto que essas fontes, ele já é um produto pronto. Eu compro ali, né, o ingrediente pronto para a dieta, que ele é adicionado na dieta. E ele vem de maneira aí trazer essa fonte. Então, assim, é uma dieta sem um volumoso, né? Na teoria, sim, por causa da classificação que o volumoso tem mais 18% de fibra e menos 60% de NDT. NDT é nutrientes digestíveis totais. Então, tudo que eu tenho de energia naquela dieta, naquele ingrediente da dieta, naquela fonte. Sim. Então, quando eu estou falando aí da condição desse alimento, eu estou falando desse alimento fornecedor de fibra
porém ele tem uma fibra de melhor qualidade, ele fornece também energia na dieta. E aí que vem, começa a criar as estratégias. Sim, é importante, né, Luciano, nesse começo deixar isso bem claro, né? Para não assustar tanto, né, digamos assim, as pessoas, né? Que é claro, né? Quem já trabalha com isso, quem já tem uma certa afinidade, né, com o tema, faz ideia de como seja, né? Mas na verdade é importante deixar claro isso. Existe uma substituição, não é, Luciano, dos volumosos tradicionais, né? Então só para fechar esse assunto, né? É uma Isso. dieta, uma dieta que não vai ter uma silagem, né? Milho, capim, cana, que seja, né? Não vai ter um bagaço de cana, né? Não vai ter um capim picado. A fonte de fibra é outra, né? Então vamos começar por aí, certo? Tem fibra na dieta que faz Isso. o papel, né? Que o volumoso deveria fazer nessa dieta, é claro. Mas essa fibra vem de outras fontes que não são aqueles volumosos convencionais, certo? É isso? Isso. Hein, Tá, Rafael? pode falar. Só para a gente pensar aqui, a gente vai descrever um pouco essa dieta também, como é que ela é formulada, Aham. né, o teor de fibra, mas essas dietas de fibra não forragem, normalmente, se a gente falar só em FDN, o valor de FDN dela é muito maior que talvez uma dieta aí que tem esse volumoso clássico, mesmo com uma participação menor. Ó, Uhum. a gente teve algumas lives esses dias, né, falando de adequação de fibra na dieta, mas Sim, com o Pedro. isso. Ela chega a ter até mais FDN que essa dieta original, né? Mas a diferença é que é um FDN de disponibilidade Maior. diferenciada, né? É. Uhum. Show de bola. Ô, Luciano, então, já que não usa os volumosos convencionais, digamos assim, eu queria que você falasse pra gente quais são essas fontes de fibra não forragem, né? Não forragem, né? Não volumoso, digamos assim. Quais Isso. são as fontes mais utilizadas e por que utiliza elas, né? Aí você pode comentar alguma coisinha também de efetividade de fibra, né? Se for o caso agora, nesse Sim. momento. Pode ser? Sim. É, nesse caso, Rafael, quando a gente fala dessas fontes de fibra não forragem, assim, eu vou explicar, né? Primeiro eu vou deixar uma indagação aqui sobre essa questão da efetividade de fibra, né? De falar de fibra fisicamente efetiva. A aplicabilidade dessa técnica, às vezes, ela perde um pouco de sentido, porque a gente vai falar um pouco do tamanho de partícula, a gente vai ver que a partícula ela acaba sendo reduzida. Porque nessas dietas de fibra não forragem, normalmente, ou de dieta sem volumoso, são dietas fareladas, né? Então, a gente tem uma perda aí de tamanho de partícula de alimento. Mas a gente vai discutir isso aí daqui a pouco. Então, só para a gente entender algumas fontes dessas que a gente classifica como fibra não forragem na dieta, principalmente aqui na região de Rondônia, Mato Grosso, né? O que nós temos de mais disponível aqui seria o caroço de algodão, a torta de algodão, né? E o DDG, que é o grão de destilaria, né? Que dá um grão de destilaria seco, né? Tem o DDG e o DDG e o DDGS. É, esse tipo de alimento, né? Eles têm então aí caroço de algodão, a torta, por volta de quase 40% de fibra, né? Acho que a gente tem até uma tabelinha aí com essas informações. Você quer que E mostre, Luciano? acho que pode mostrar já. Tá, pode ir falando que eu vou ajeitar aqui para mostrar. Isso, só a tabela da composição. Tá E ok. a gente tem também os DDG, né? O DDG, então aqui só falando um pouco do caroço, da torta, eles fornecem na dieta fibra, né? Proteína, tem um valor proteico, caroço aí, e a torta está em torno de acima de 20%. E em média ali eles têm um valor também até um pouco elevado de extrato etéreo. Então, caroço de algodão, Consegue torta tem um ver? pouquinho. Isso, Consegue ver tá aí, bom, hein? Luciano? Tá bom? Tá tranquilo. Show. Então, só para a gente olhar, né, ali no caso das tortas, né, um exemplo, a torta de algodão, que está mais presente aqui para nossa região, né, ou mais para o Mato Grosso também, ela tem em torno aí de 75% de NDT, né, 29% de proteína, 47% de FDN e 9% de extrato etéreo.
Então, são duas coisas importantes nesse alimento, né, da torta, no caso, que a torta ela é originada da prensagem, né? É um mecanismo de extração de óleo. Então, a gente tem um caroço de algodão ali que está por volta de 19% de extrato etéreo. Quando prensado, né, para a extração desse óleo, a gente tem um produto torta. Então, torta ali, ele mantém esse em torno aí de 9% de extrato etéreo. Então, ele é um alimento ali que ele tem mais de 18% de fibra, que está claro aí, né, a demonstração dele, 47% de fibra. E o NDT dele aí, que é garantido, parte desse NDT, essa oferta de proteína, e o de extrato etéreo, que mantém esse NDT de 75%. Então, a gente tem um alimento que tem fibra e tem energia disponível, né? E a grande sacada dele é essa disponibilização de fibra na dieta, vindo de um alimento que tem característica de alimento concentrado, né? A torta em si, ela tem ali por volta de 88% de matéria seca. Então, ela não tem tanto, né? Ela vai tornar esse alimento aí a forma de sua disponibilidade. O caroço de algodão também é uma possibilidade aí de adicionar fibra na dieta, né? Então vai depender aí a gente já pensa, qual dos dois eu vou usar? A gente vai discutir, lógico, daqui a pouco sobre isso. Mas depende um pouco do preço, né, de cada um e qual que é mais facilidade, dependendo também da dieta que está sendo trabalhada. Sim. E além desses, nós temos os DDG, né? No DDG temos o WDG, DDG, o próprio DDGS, né, o DDG com alta proteína, o DDG com alta fibra. Os DDG são algo que está, a gente poderia dizer assim, que tipo uma revolução no mercado, né? Porque a gente está observando um alimento que ele é um pouco mais completo, ele tem fornecimento de fibra, ele tem fornecimento de proteína, apesar da proteína dele não ter uma boa disponibilidade, mas a gente vai falar de uma característica interessante que ele traz, principalmente para os ruminantes, aí, que pode ser uma elevação da proteína metabolizável, uma perda menor, e essa proteína metabolizada ela pode ser convertida lá uma forma, a fonte de aminoácido que está sendo absorvido pode ser utilizado para a disponibilização de energia para o animal, com menos perda por fermentação, comparado a uma digestão de amido lá no rumo. O DDG é interessante que os primeiros trabalhos que a gente observou, pensava-se no fornecimento dele um atendimento de demanda proteica. Às vezes tem alguns trabalhos que fazem essa comparação, né? Tirar a farelo um elemento clássico, fornecedor de proteína verdadeira na dieta, que é o farelo de soja, e substituir por DDG. Só que como a gente está trocando uma fonte de proteína degradada no rumo por uma fonte de menor, porque a proteína do DDG é a proteína do milho, é uma proteína de baixa digestibilidade ruminal. Então, se eu comparar esses dois alimentos, eu estou sendo um pouco, assim, do que a gente vê hoje, né, que acaba que eu estou sendo um pouco, não sendo uma comparação assim tão interessante, porque eu estou trocando uma proteína degradada no rumen por uma proteína não degradada no rumen. São duas coisas que não tem como comparar, né, Luciano? Isso, tipo, foge um pouco da... Não faz sentido comparar uma com a outra, né? Seria mais ou menos essa ideia. Mais ou menos essa ideia, né? E aqui no Mato Grosso a gente tinha também um certo problema, assim, podemos dizer assim, que na produção do DDG, quando foi feito o etanol de milho, e esse resíduo na secagem tinha alguns problemas de secagem, e às vezes passava a temperatura, né, o controle dessa secagem não era tão eficiente, e a gente tinha um DDG ainda de pior qualidade, né? Hoje a gente está observando alguns DDG do mercado que eles já estão tendo uma melhor qualidade, até porque essas indústrias que tem algumas que estão se diversificando, né? Que são as indústrias que são flex, que trabalham tanto com cana como com milho para produzir DDG. Mas a gente está vendo uma crescente demanda de milho para essas indústrias de etanol, porque o DDG é um alimento, né, que tem boa qualidade aí na nutrição animal e também tem um bom valor econômico agregado, de que se a gente pensar lá
na cana, que tem apenas a disponibilidade de bagaço, e o bagaço ele entra até no processo, até está fugindo um pouco da sua comercialização na nutrição animal, porque ele está entrando dentro do processo da indústria de etanol. Tá? Então, a gente vê nós estamos vendo, né, essa melhor disponibilização. Então, assim, as indústrias estão investindo em marketing, tecnologia, para produzir o DDG, né? Então, o DDG não é aquele resíduo da indústria. Ele agora é um ingrediente que é comercializado para a nutrição animal. Então, estão tendo uma certa atenção. Certo? Isso já era muito, isso já foi muito, já é uma coisa que o Brasil, digamos, se espelhou, né, nas experiências, principalmente nos Estados Unidos, né, Lucien? Esse ingrediente já vem sendo usado há muito tempo, né? E quando houve a inserção, a gente até, né, há um tempo atrás, né, Lucien, vamos pôr 10 anos atrás, mais ou menos, a gente achava meio estranho, né, falar em, para que produzir etanol de milho aqui no Brasil, né? Porque o potencial que a gente tem para produzir cana, né? Ele é fantástico, né? Mas é claro que o etanol de milho, né? Ele também vem com essas outras saídas aí, né? Não é uma indústria de um produto só, né? O etanol é um produto e no fim das contas o DDG ele acaba sendo quase que um segundo produto no processamento do milho, né, Lucien? Algo nesse sentido, né? Isso. E o DDG ele acaba sendo um produto meio que independente de regulação de mercado. Se a gente pensar o etanol, uma hora ele pode estar participando mais, entra mais imposto, menos imposto, tem essa movimentação maior do governo em cima do produto. Então, o produto que ele acaba sendo com um preço mais apreendido ali e pouca volatilidade. Já o DDG, não, ele é um produto que está disponível no mercado. E é interessante que os dados de 2019, nós temos uma produção hoje de etanol de milho que representa 5% do etanol que está sendo produzido no Brasil. Tá? E aí já gera um volume de quase 1 milhão e 300 mil toneladas de DDG, né? Então, se a gente pensar em apenas um aumento mais criterioso dessas empresas, dobrar aí para 10%, então ele cada vez fica um produto de competição de mercado. Antes do DDG, a gente via ele muito preso ao preço do farelo de soja. Hoje ele já é um produto que ele tem um preço dele já, né? Ele não está tão apreso com o farelo de soja, apesar daqui eu estou mostrando para vocês que tem um DDG de alta proteína ali, pode ser que o preço dele é competitivo, né? Siga o preço do farelo de soja, mas o DDG em si hoje, essas outras formas de DDG, ele já não está tão mais seguindo o preço do farelo de soja, e até às vezes ele está vindo com um preço até melhor que o do milho na comercialização. Então, esses produtos então estão entrando nessas dietas porque eles fornecem fibra, e a gente pode até dizer que o DDG é até um alimento até completo, que ele vem com fibra, ele vem com proteína, ele vem com extrato etéreo, um extrato etéreo mais protegido, não tão disponível assim para degradação ruminal, que seria interessante, porque a extrato etéreo não vai degradar no rumen, né? Interessante para diminuir os efeitos negativos de um ácido graxo no rumen. Ele não atrapalhar, né, Luciano? Se ele não atrapalhar no rumen, já tá bom, né? Digamos assim. Isso, um extrato etéreo que a gente pensa na dieta de ruminantes, extrato etéreo, quanto menos disponível estiver no rumen, mais disponível para o intestino delgado, a conta começa a melhorar, a ideia começa a ter mais aplicabilidade, né? E aí esses aí são os que a gente mais explora aqui na região, né? Tinha uma outra participação também, né, que não é tão alta, assim, eu vejo que no mercado deu uma reduzida, né? Mas depende aí da negociação, tem a casquinha de soja também, que pode entrar nessas dietas, né? A gente não tem visto porque o volume talvez o preço acabou se elevando muito, e aí a discussão, hoje sempre está entrando com esses alimentos que agrega fibra e é de um valor mais acessível, né? Casquinha de soja está sempre flutuando o preço, mas aí também depende de preço. Se eu tenho casquinha de soja a um preço melhor, mais competitivo, nada impede dela entrar também nessas dietas, né? Também é uma outra fornecedora de fibra, né? Uma fibra que tem alta digestibilidade, né?
nessas dietas para ruminantes. Legal. Tá? Então, caroço de algodão, torta de algodão, DDG e talvez uma casquinha de soja são as fontes de fibra que poderiam entrar, né, nessas dietas. É isso, né, Luciano? Isso. Tem mais alguma Nessas... imagem que você quer mostrar por agora aqui? Não, não, agora não. Quando a gente Tá, começar a discutir das dietas, daí a gente a gente explora um volta, pouquinho né? aquelas imagens lá. Isso. Beleza. Posso tentar ver aqui, tirar você. Vou sair aqui de novo aqui, só um pouquinho. Vamos só tentar aqui, pessoal, ver se o Lucien, se a gente consegue mostrar a imagem aqui do Lucien para não ficar aqui. Vamos tentar de novo. Vai tentando, uma hora vai dar certo. E Fala, Lucien. agora acho que tá. Vocês estão me vendo? Do mesmo jeito de antes. Não resolveu. Mas Que para mim, para mim pelo menos tá me aparecendo. Antes não tava nem aparecendo eu aqui. Então Isso. vamos tocar mais um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente tenta de novo, pode ser? Tranquilo. Legal. Ô Lucien, antes da gente partir aqui para a segunda fase, que seria falar do processamento de milho, teve até uma pergunta agora há pouco aqui, acho que essa pergunta foi da Samara. Ela pergunta se essa opção de dieta, ela acaba por ser menos viável para produtores pequenos ou médios, né? Sei lá, vamos pensar num confinamento aí de 200 cabeças, 300 cabeças. Eu queria que você falasse para a gente o seguinte, já que nós estamos falando de um negócio que é, né, meio diferente, digamos assim, do normal, né? Sim. Quais as vantagens, então, para o produtor usar isso? Ou não só vantagem, mas o que leva o produtor a adotar essa técnica? Ou ele falar assim, não, eu talvez não consiga adotar essa técnica. Como que você vê isso? Vamos lá, Rafael. Primeiro, como a gente está com a ideia de falar de dois tipos de dietas, né, que seria o grão inteiro, ou essa dieta farelada, né, podemos dizer assim, que é sem volumoso farelado, elas têm aplicações um pouquinho diferentes, né? O grão inteiro, o grão inteiro assim em si, ele acaba sendo interessante, principalmente para plantas menores, né, confinamento de 200, 300 animais, ele acaba sendo interessante, mas não que ele é mais interessante, mas assim, ele abrange mais esses confinamentos menores, devido à seguinte situação, né? Você tem só dois ingredientes na dieta, tem o núcleo e tem o milho. Então, o planejamento, né, da dieta, posso trabalhar com 2 frequências só de fornecimento. Então, a dieta de grão inteiro, ela é mais fácil, né, de manuseio, né? Você não tem, o controle é mais eficiente ali no fornecimento para os animais. Não que seja só para fazendas, que a gente podia pensar, não, aqui uma planta que trabalha com engorda de 100 animais, 200 animais, que só isso que encaixa no grão inteiro. Não, pode trabalhar com mais, até 1.000 animais, depende da estrutura, né? Agora, quando a gente pensa nessa outra dieta, que é a dieta farelada, ela é uma dieta que tem que tomar um certo cuidado, e ela também é uma dieta de estratégia, né? A gente entra com uma estratégia nessa dieta. Ela tem uns pontos a ser explorados, né? Uma das visões que a gente vê, até eu discutindo com o Pedro, dessa dieta que essa dieta farelada, seria uma condição que a gente podia pensar naquele animal no final das águas, né? Diminuindo a oferta de forragem, um animal que já está adaptado a um consumo mais elevado de concentrado, e eu trazer esse animal para o confinamento, e aí com 40, 50 dias, esse animal já está pronto para o abate. Seria uma estratégia específica para essas dietas fareladas. Agora, pensando assim, a estrutura, confinamento, ele sempre acaba demandando uma estrutura, né? Porque a gente precisa fornecer, os animais dependem do coxo, depende daquele cuidado com os animais, cuidado com a água, então ele demanda estrutura.
Então, para um confinamento que você vai fechar esses animais, e você tem que pensar no seu planejamento da compra de cada um desses insumos. E dependendo do lugar que você está, se todos esses insumos vão chegar para você, né? Então, assim, se eu pensar numa planta menor, a gente tem que pensar em toda essa estrutura, como que vai bater essa dieta. Tem um vagão, um vagão para trabalhar, para processar essa dieta, seria um ponto a se pensar. O tendo vagão já começa a facilitar o fluxo de dieta para tratar desses animais, né? Porque a gente a gente pensa assim, não só fechar esses animais de confinamento, mas talvez você trabalha no sistema rotacionado, está chegando no final das águas. Eu quero fechar esses animais. Né? É, tá me acompanhando aí, Rafael? Ou Deu cortou? uma, deu uma travadinha agora, voltou. Agora voltou. Tá. Então eu falo assim, pensando em estrutura, essa dieta com alto, é, sem volumoso, se eu já trabalho com ela a pasto, pensar assim, se eu já trabalho com ela a pasto, no nível de fornecimento de 2% do peso corporal, 1,8, 1,7, né? Se eu já tenho problemas de estrutura, né? Voltou, Rafael? Voltou. Agora deu uma travadinha e voltou. Tá. Igual eu estava falando, assim, se eu vejo assim, que na propriedade ele já trabalha com uma dieta próxima dessa, com animal a pasto, né? Para ele fechar esse animal no confinamento, a distância não é tão grande. Agora, se ele nunca trabalhou com dieta de níveis de fornecimento, fala, não, amanhã eu vou começar a mexer com o confinamento, tem que tomar um certo cuidado, porque é uma dieta agressiva. A gente vai até discutir um pouco sobre adaptação, e a gente vai entender que a adaptação dessas dietas. E uma outra condição que a gente tem, que eu vou discutir também em relação a essas dietas fareladas, é até mesmo no caso de fez um planejamento de produção de silagem. Planejou que uma produção de silagem que ia entrar ali 20% na dieta. Colheu a silagem, ensilou. Depois foi fazer uma avaliação do que foi produzido, tem ali silagem para entrar 5, 3% só na dieta durante o período de confinamento. Aí entra uma nova estratégia, né? É melhor, às vezes, eu dar um fornecimento reduzido de silagem durante todo o confinamento, ou eu preparar esse animal durante um período de adaptação e entrar nessa dieta mais agressiva, né? Então é algo que também é uma outra estratégia que pode também ser utilizada, né? Sim. E a gente, se a gente olhar para o mercado hoje, né? A gente vai falar de alguns dados produtivos, a gente vê que há necessidade cada vez mais de a gente estar trabalhando, né? A gente estava discutindo agora há pouco sobre algumas opções de mercado que a gente não precisa trabalhar tanto dinheiro, está cada vez mais reduzida, né? Mas também vamos Sim. discutir isso depois, lá para o final. Sim. Tem outra coisa também, né, Luciano, que pode levar talvez o produtor a fazer uma escolha por esse tipo, né, de dieta, digamos assim. Às vezes a impossibilidade de produção, né, do volumoso, certo? De uma silagem, por exemplo, né? Por não ter área, né, ou por ter uma propriedade num local que não facilita a produção de uma silagem, por exemplo, ou a compra, né, Lucien? E, Isso. e aí esse tipo de dieta, né, essa seria uma alternativa, por exemplo, pontual também para produtores nessa situação, né? Sim, com certeza. Também é uma outra possibilidade aí, né? Se tem uma dificuldade, até porque essas dietas vêm dessa ideia, né? Dificuldade Aham, de produção de volumoso, é, aumento de frequência de trato, porque você trabalha com maior nível de volumoso, essas dietas paralelas eu posso diminuir a frequência de trato, ou seja, não preciso ter 6, 7 tratos durante o dia, posso reduzir,
a quantidade de fermento entrar, eu começo a diminuir o meu operacional também no sistema. E Sim. cada vez mais, assim, a gente não consegue, às vezes, determinar isso com tanta clareza, mas o volumoso, cada vez, ele fica um pouco mais difícil a sua produção, né? A gente começa a entender que... Só que isso vai... O que determina muito isso também é o preço dos ingredientes, né? O ingrediente também acaba determinando o preço que às vezes, Uhum. a produção de determinado ingrediente, ele torna um preço mais viável na sua dieta também, né? É, não só o tamanho, né, Luciano? Então a pergunta que a Samara fez, né, sobre um produtor pequeno ou grande, acho que não está muito relacionado ao tamanho, né, do rebanho. Você pode confinar 100 animais, por exemplo, e usar essa dieta, né? Você Sim, pode confinar 1.000 e usar também. Então não está tão relacionado ao tamanho, né, Luciano? Acho que ao tamanho do rebanho, certo? isso. Não está tão relacionado, mas assim, como a estrutura de confinamento ela acaba sendo um pouquinho, ela gera valor, né? Então, tipo assim, um vagão para tratar esses animais, é, ele trata 100 animais e trata 2.000 animais, né? Então, Uhum. o preço, dependendo da estrutura que demanda, quanto mais animal eu consigo É, diluir esse custo de investimento inicial, né, dentro do sistema. legal. Lucien, teve algumas perguntas aqui que combinam com o próximo passo aqui da nossa discussão, que é falar Certo. de processamento de grão de milho e dieta de alto grão, né? Ou dieta de alto concentrado. Aí, para começar a sua discussão, teve uma pergunta aqui, deixa eu só achar aqui. O Silvio Lacerda perguntou, né? Uma comparação entre grão inteiro e dieta farelada, né? Nas mesmas condições, qual que é mais vantajosa? Eu acho que você pode pegar essa pergunta aí para começar a falar um pouco sobre esse assunto para a gente. Dieta de alto grão, alto concentrado, farelada, pode ser? Pode sim. Essa pergunta é uma pergunta muito boa, né? É lógico que aqui eu não vou trazer toda a resposta, mas eu vou te trazer uma discussão, né? Porque eu lembro até do Daniel, eu achava muito bacana algo que ele falava, é o seguinte, na produção não tem simplificação, não tem como simplificar, falar, não, você vai fazer isso, isso e aquilo, né? Não tem como, a gente tem que avaliar, analisar, planejar, ver, comprar custo. Eu vejo assim, no entendimento fisiológico do animal, vamos pensar, numa dieta de grão inteiro e uma dieta farelada, como que ficaria o desempenho desses animais, tá? O desempenho em si, quando a gente discutir, né, o tema que a gente vai falar que é processamento, é um tema assim que ele traz algumas contradições, mas o que a gente tem observado é que, até se você quiser colocar já até a imagem lá do grão, só para o pessoal Sim, entender, vou para a colocar gente aqui. discutir em relação ao processamento. Eu vou discutir um pouco sobre o processamento para vocês entenderem o que é o processamento em si, e depois a gente traz para essa discussão e a gente vai ver que tem que pensar alguma coisa de custo de oportunidade, né, no sistema para eu escolher uma ou outra dieta, né? Se a gente for pensar então na parte fisiológica, o grão em si, então, igual a imagem está mostrando aqui, ele tem o pericarpo, que é o que envolve o grão, o endosperma, onde que está o amido, está no endosperma, e o germe, que ali onde é a condição embrionária do grão, né? E o amido, então, ele está presente no endosperma. Então, a primeira barreira que nós temos para o acesso, nós não, né? Os micro-organismos terem acesso ao amido, seria o Sim. pericarpo. Tá? O pericarpo ele é um pouco mais fibroso, né? Protege o grão e pode dificultar ali o acesso. Só que, passa a foto, passa essa imagem, Rafael. Só que aqui, no Brasil, a gente tem esse carinha aqui, ó, o milho Flint. É um milho mais duro, diferente desse milho americano lá, que é o milho dentado. A evolução agronômica trouxe esse milho de característica mais dura, né, para poder pra trazer produtividade para essas regiões de clima tropical, né? Então, esse milho ele é preparado para uma condição agronômica para produzir. E ele não pensa na condição do animal que vai consumir, tá? Então, o que acontece diferente desses dois milhos, né? Pode passar a imagem, Rafael, mais uma.
Do lado esquerdo, então, a gente tem esse milho dentado, e do lado direito a gente tem esse milho duro, ou até aqui no Brasil, agora a gente já tem alguns híbridos de milho semidentado, até mesmo dentado a gente tem. Qual que é Sim, a diferença? só que tem Ah, o endosperma é duro, né, Luciano? A maior, isso, também. Aí isso. agora eu vou chegar nesse ponto. Nós temos dois tipos de endospermas nesses milhos. O endosperma farináceo, né, e o endosperma duro. O endosperma farináceo, ele tá como se fosse cada grânulo desse, cada bolinha dessa amarela é um grânulo de amido. O endosperma farináceo, esse grânulo de amido, ele está disponível. O organismo ele acessa ele, digere sem nenhuma barreira física. Já o endosperma duro, que no milho dentado ele tem uma certa proporção, e no milho duro essa proporção aumenta. Está falando na casa aí de aumentar acima de 70%. O milho de endosperma duro, ele tem essa proteção em volta do grânulo, que é o que? A matriz proteica. Ela envolve o grânulo de amido. Inclusive, essa característica do grânulo dentado, ele ter essa covinha, é porque na hora que ele está secando, né, como ele não tem, o seu endosperma tem menos matriz proteica, então faz essa cova nessa parte mais, como parte superior do milho. Já o milho duro, como ele tem mais a presença da matriz proteica, ele impede que esse milho consiga fazer essa covinha. Uma das diferenças que a gente tem de visualização do grão. E aí, nesse grão aqui que a gente encontra mais nas situações brasileiras, então o amido está envolvido por essa matriz proteica. Por que eu estou falando da tal da matriz proteica? Porque se eu pegar esse grão e moer ele, sem nenhum processo químico, eu não vou romper essa matriz proteica. Eu posso diminuir o tamanho de partícula, tá? Tornar essa partícula, acelerar a disponibilidade, mas não aumentar a disponibilidade de amido. Tá? Por quê? Porque o principal ingrediente é o amido. E o amido está envolvido pela matriz proteica. Você só reduzir o tamanho da partícula desse grão, não quer dizer que você vai romper essa matriz proteica. Os trabalhos falam que não tem, que processamento de moagem ou até laminagem não rompe essa matriz proteica. Ou seja, se eu diminuir de tamanho de partícula, eu não vou tornar esse amido mais disponível. Eu posso até, talvez, acelerar o processo, mas eu não altero a extensão da digestão desse amido. Tá? Então, é que vem para a nossa discussão. A pergunta, uma dieta de grão inteiro e uma dieta farelada. Né? Se a gente pensasse na condição amido, eu tenho uma dieta que eu tenho um grão inteiro, eu tenho uma dieta que eu quebrei esse grão. Mas eu não fiz um tratamento nesse grão químico para romper essa matriz proteica. Então, a disponibilidade de amido nos trabalhos não tem diferença, não muda. Ah, mas eu posso ver mais grão de milho, uma dieta que tem grão, eu vejo o grão. Mas, lógico, o grão está inteiro, você vai ver o grão nas fezes. A diferença é muito pequena. A gente tem uma diferença numérica, mas não tem uma diferença representativa em relação ao desempenho. Tá? Principalmente nessas dietas de alta participação de milho. Aí vocês vão perguntar, mas então quer dizer que as duas situações não se diferenciam? Nos trabalhos não tem diferença. Tá? Não mostra nenhuma diferença. Ainda mais nessas condições brasileiras que esse amido tem mais amido envolvido por essa matriz proteica. Né? Na condição americana já não se vê tanta diferença. A gente poucos trabalhos. Você vê, às vezes, de aumentar o teor de amido nas fezes, né? Tá jogando mais amido fora, mas você não vê alteração de desempenho. E nos trabalhos que a gente vê aqui no Brasil também não tem mostrado diferença de desempenho se moeu ou se deu o milho inteiro. Tá? Uhum. Então, de parte fisiológica, a gente entende que praticamente para amido não tem tanta diferença. Agora vamos para a parte, pensar nos outros ingredientes da dieta. A dieta de grão inteiro, ele é a fonte de fibra em si, né? Porque ele está ali, o milho ele tem em torno de 12% de
de FDN, né? 12, 13% de FDN, e tem o veículo tamanho de partícula, porque o grão de milho tem em torno de 6 milímetros, né? Por volta de 5, 6, vai depender o híbrido, né? Então, ainda pensando na parte de fornecimento de fibra, a dieta de grão inteiro, a gente não moe o grão, né? Não faz essa situação, porque o próprio milho, ele é a fibra entrando na dieta, né? E aí o pellet, que vem com a parte mais de necessidade de proteína, e vem também ali com alguns aditivos para melhorar a saúde ruminal, tá? A dieta farelada, a gente tem a participação daqueles ingredientes, não é só milho, tem os ingredientes de fornecimento como fibra na dieta, né? A gente pode, às vezes, esperar, né? Porque como tem uma participação de um alimento diferente, a forma que está disponível, às vezes, facilita o consumo dos animais, eu posso esperar, assim, que uma dieta farelada, ela pode produzir melhores resultados, né? Mas tudo vai depender da adaptação dos animais e depender da estratégia. Espera-se que tanto em uma quanto na outra dieta, o animal, pelo menos um animal em terminação, ele ganha 1 quilo de carcaça a dia. Né? A gente vai falar depois desses indicadores. Uhum. Aí vem a pergunta, então, fisiologicamente a gente não vê tanta diferença, de desempenho também não, e aí vem para a propriedade em si. Custo, né? Custo. Aí tem que começar a planejar. Para comprar milho para mim é fácil? Só o milho grão é mais fácil, mas quanto que vai ficar o custo da dieta? Né? Porque a outra dieta farelada, eu não tenho só milho. Um milho entrando esse milho hoje, chegando a 40 reais, 45, ou até 50 reais, né? Se uma compra desplanejada, o milho chegar a 50 reais, eu tenho uma elevação do custo da dieta. Porque boa parte da dieta é milho, e o milho, numa dieta de grão inteiro, é a parte mais barata, porque eu tenho o núcleo entra com 15%, e o núcleo também é um pouco mais elevado o preço, né? Aí o preço do núcleo vai depender da empresa que está fornecendo. Mas o milho, então, se o milho subiu, a sua dieta fica cara. Se o milho baixou, a dieta fica barata. Já na dieta farelada, ela te dá um pouco mais de segurança em relação a preço, porque eu não dependo só de um único ingrediente. Eu tenho milho, eu vou ter um DDG, eu vou ter uma torta de algodão, né? Então aí o preço, às vezes, pode parecer, no custo de oportunidade, parecer melhor o preço da dieta do que eu trabalhar com a dieta de grão inteiro. Mas a propriedade tem que estar adequada para o sistema, né? Não tem como uma pessoa que não está acostumada a planejamento de compra só do milho, imagina ela ter que planejar para comprar torta de algodão, caroço de algodão, ou DDG, comprar o milho, né, núcleo, todos esses outros ingredientes, e ainda formular esses ingredientes, né, usar na onde que ele vai distribuir esses ingredientes. Então ela acaba trazendo mais desafio para o sistema, tá? Então, assim, se fosse responder a pergunta de quem que era a pergunta? Silvio. Acho que foi Do Silvio. Se fosse responder isso, se fosse responder a pergunta dele, eu diria isso, né? Tem que pensar no preço, né, no custo das dietas e o planejamento e a estrutura que eu tenho disponível, né? Exatamente. Acho que essa parte outro ponto, né, assim, que a gente precisa conversar. Seria interessante você falar a gente falou, você comentou sobre a dieta de alto grão, né, que seria o uso do grão inteiro, né, e o uso do grão, o uso da dieta farelada, né? Isso. E tem uma pergunta aqui que eu acho que também poderia ser adicionada agora nessa discussão. Aí depois você pode falar da adaptação, né? A Anelisa, ela perguntou se pode substituir o milho, né, no confinamento, milho de puro grão, pelo DDG. Você acha que é possível isso? Como que funciona? Rafael, esse daí até vai ser a nossa próxima pesquisa. A gente vai estar avaliando esses níveis de inclusão de DDG na dieta de alto grão. Uhum. E, assim, é uma possibilidade,
ainda mais com uma elevação do preço, porque o milho pode chegar a 50, né? Então a gente está falando na casa de 80 centavos, 85 centavos o quilo, e o DDG a gente tem, dependendo do planejamento de compra, está no valor de 600, 650, R$ 700, depende se é o DDG de alta fibra, né? Pode ser um pouco mais barato, mas está nessa casa. Então, tem se mostrado bem. A gente já tem visto algumas plantas aí trabalhando uma inclusão até de 50% do DDG, mas ainda é algo a ser estudado, né? Existe até alguns trabalhos aí que chegaram até um fornecimento, só que não era uma dieta de alto grão, né? De grão inteiro, na verdade, né? Vamos falar grão inteiro para ficar mais fácil. Não era uma dieta de grão inteiro, mas chegando aí a níveis até de 75% de DDG, né? Então, o DDG a gente tem que tomar cuidado, não o DDG nem tanto, mas o DDGS a gente tem que tomar um cuidado com o nível de enxofre, né? Tem que estar atento a isso para não ter um excesso de enxofre nessas dietas, tá? Mas é uma boa ferramenta que está sendo testada, né? A gente vai testar aqui, já tem algumas coisas a nível de campo, pessoal trabalhando aí com 20, 30%, né? Porque é um alimento que tem fibra, por mais que ele diminua a partícula, mas ele tem 30, 40% de fibra. E também o valor econômico, né? O valor econômico reduzido entrando na dieta aí para favorecer o ganho dos animais. Tá? Então é uma Certo. possibilidade, sim. Só para talvez, né, Lucien, deixar claro assim, vamos lá. Pensando nessa técnica, né, do confinamento sem um volumoso, certo? Sim, Tem como fazer de duas formas, não é isso? Tem como colocar com grão inteiro, né? Digamos assim, são duas coisas diferentes, né, Lucien? Só para isso. didaticamente classificar. Tem como fazer essa dieta sem volumoso, né? Ou com outras fontes de volumoso. Com o grão inteiro sem processar, ou tem como fazer isso com o grão processado, que seria dieta farelada, certo? Isso. A Annelisa, ela faz uma pergunta aqui que eu acho que também pode, faz um comentário aqui, que eles começaram a trabalhar na propriedade lá sem forragem nenhuma com dieta farelada. Os animais apresentaram uma melhora de ganho e um menor índice de timpanismo, né? E o Silvio, o mesmo da pergunta anterior, ele comenta que trabalhou com grão inteiro e também teve resultado bom, só que ele notou uma diferença no núcleo, né? Núcleos diferentes podem gerar resultados diferentes. Eu acho que o outro ponto aqui da discussão, Lucien, seria comentar sobre a adaptação, não é isso? A fase de adaptação, né? A Sim. essas dietas aí que são mais agressivas, né? Uhum. E eu queria, para entrar nessa segunda fase, eu queria aproveitar o comentário aqui do professor Patrick Schmidt, que teve numa live aqui com a gente na terça-feira. Ele até me falou antes que ia participar, né, para poder ver as nossas discussões aqui. Ele fez um comentário aqui o Legal. seguinte: na experiência dele em grandes confinamentos, quando reduz muito a FDN da forragem abaixo de 18%, a morbidade e a mortalidade sobem muito, né? E segundo ele, nenhuma pesquisa avalia essas variáveis e elas são muito importantes. Eu acho que dá para você usar esse comentário dele, né? Fazer algum comentário sobre isso e talvez entrar nessa discussão de adaptação, da importância da adaptação a essa dieta. Pode ser, Luciano? Sim. Não, essa pergunta essa a fala do Patrick é muito interessante, né, para esse tipo de dieta. E a gente entra no aspecto de adaptação, realmente. Vamos deixar de lado um pouquinho o grão inteiro, depois a gente explica do grão inteiro e já vamos entrar na dieta farelada, né? Show. A Aham. dieta farelada, o que que acontece? Né, igual eu falei, tem que tomar cuidado com o nível de amido da dieta, né? Não vai entrar aí com por mais que às vezes você pode ter algum núcleo que segura, se entrar com um nível elevado aí de uma dieta já explorando 80% de NDT, 85%, falando aí nível de 70% de milho, 75% de milho na dieta, né? Alguma coisa bem elevada de milho, a Ô, gente até Lucien, assim, desculpa te interromper. O Instagram vai derrubar a gente aqui por
E aí, pessoal, voltando aqui. Vamos retomar aqui, pessoal. Tomara que agora funcione pro Lucien, né? Para aparecer a imagem dele aqui. Vamos ver. Deixa só o Lucien retornar aqui, pessoal. As perguntas de vocês, elas estão guardadas aqui, tá, pessoal? A gente vai tentar responder. Professor Patrick, eu fiz a sua pergunta aqui, a gente vai entrar nessa discussão agora. Fala, o Alan tá por aí também. Obrigado aí, pessoal, por participarem. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar o Lucien aqui pra gente entrar. Só um segundinho. Só um minutinho aí, pessoal. Deixa só o Lucien entrar ali, tá bom? Valeu, gente. Obrigado aí. Estamos de volta. Tamo de volta. Sem sua imagem de novo, né? Essa imagem hoje ficou para depois, hein? Puta, cara. Pois é, não tá aparecendo de jeito nenhum, né, Lucien? Não. É... Quer tentar de novo aqui ou a gente toca desse jeito, Lucien? Fica Não, a seu critério. vamos assim que eu acho que o pessoal tá me ouvindo bem aí. É o que importa. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Pode seguir então eu tinha feito a Então, pergunta, feito o comentário aqui do Patrick, né? Você tinha começado a falar sobre a adaptação, então vamos continuar nessa parte. essa condição que o Patrick colocou, a gente pode visualizar assim, com certeza, mas não é tão comum aqui para nossa região, não, tá? Desde que você fizer um planejamento aí de adaptação, e o trabalhar com o núcleo, né, que fornece os aditivos aí, tem o clássico, né, monenzina, né, vigelamicina, alguns dos clássicos aí dos aditivos, ele, assim, diminuir esse volume de forragem na dieta, a gente tem visualizado aqui dietas, assim, até dietas que tem, né, o próprio Pedro já mostrou na live dele, dietas que estão trabalhando com 3% de silagem de milho, né? 3, 1%, e até você excluir a silagem depois de um certo período. O que demanda muito é a adaptação dos animais, né? Se você não tem uma adaptação desses animais bem feita, com certeza você vai ter problema numa dieta dessa, né? Que é uma dieta muito mais agressiva. Só que o recurso que a gente utiliza, que é o recurso advindo de uma fonte de fibra não forragem, ela coloca essa dieta com 30% de FDN, tá? E mantém mesmo ali sendo uma partícula reduzida, mantém uma fibra fisicamente efetiva por volta de 16. E dentro da teoria, a gente encontra ali, até nos livros do NRC, de Gard-Corte, que hoje se fala de 12% até 8% de fibra fisicamente efetiva na dieta de animais confinados. Então, esse tipo de problema a gente não visualiza muito aqui, não. E quando o máximo a gente vê em torno de 1% ali, mortalidade, pode chegar no confinamento. 2% já acende a luz vermelha, né? Já começa a se preocupar porque tem alguma coisa errada, tá? Então, essas dietas fareladas, uma condição de adaptação dela interessante é esse animal que já vem do pasto consumindo
um maior volume já de concentrado, né? Você pega esse animal em torno de 450 quilos, 420, ou até mais que isso, 480 quilos, né? E ele vem do pasto já consumindo em torno de 5, 6, até 8 quilos, né? Ou até mais de concentrado, dentro daquela estratégia de final de águas, né? Eu quero tirar esses animais, eu quero adiantar a saída desses animais do meu pasto, eu coloco esses animais no confinamento para terminar. Então, o animal que já está, a sua microbiota já está toda já familiarizada com uma dieta que tem concentrado, né? Lembrando que ela acaba sendo uma dieta segura quando a gente trabalha com um núcleo bem formulado, né? E ainda por cima eu venho com esses adereços em conjunto, tá? E aí, então, pensando na adaptação, nós temos essa primeira estratégia, que é o que? Adaptar o animal a pasto. Segunda, e tomar um certo cuidado, no primeiro dia que o animal entrar no confinamento, ele não entrar com fome. O animal está acostumado a comer pasto e ele concentrado, e você dá um jejum muito alongado desse animal, para ele entrar no confinamento, atrasar o primeiro trato, o animal às vezes entra na parte da manhã no confinamento, e aí você vai tratar desse animal já depois do meio-dia, então ele fica ali 6, 7 horas de jejum, pronto, você já tem um problema, você já criou um problema no seu sistema. Tudo A aquilo que você pancada é muito fez, grande, né, no rumen. isso, tudo aquilo que você fez bem feito, né, no pasto, né, você já vem ali trabalhando com aquele animal no pasto, você coloca esse animal no confinamento, o animal passou fome, ele vai vir, na hora que chegar a dieta, ele já está acostumado com o coxo. Ele vai vir comer com um consumo mais depravado, e ele pode comer um volume de alimento maior do que ele poderia comer naquele momento. E aí a gente pronto, criamos o problema, tá? Agora, né, então essa estratégia seria uma. Né? Se eu tenho um animal vindo do pasto, seria uma estratégia. Agora, se eu tenho uma propriedade que o animal não vem, não tem como ele fazer essa estratégia no pasto e está entrando no confinamento, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, né? Seria interessante até mesmo ter uma fonte volumosa nesses primeiros dias, principalmente pensando nesse animal com fome. Né? O animal ele não pode passar fome no confinamento. E quanto mais concentrado tem no confinamento, menos esse animal tem que estar nessa condição de fome. Porque a gente não quer despertar um apetite depravado desse animal. Né? Aí, nessas condições, né, primeiro eu tenho que adequar. A gente está visualizando algumas coisas que é assim, se eu estou diminuindo fibra na dieta vindo de volumoso e entrando com essa dieta mais farelada, né, a gente observa o seguinte, que essa inversão, né, de fibra na dieta não pode ser assim uma coisa muito pontual. Hoje eu tenho uma dieta, daqui 7 dias eu faço uma nova dieta, daqui 7 dias uma nova dieta. Às vezes eu posso fazer essa troca mais drástica, né, com um tempo mais curto e mantendo sempre o animal, nunca deixando esse animal passar fome, tá? No confinamento, sempre ajustando o animal. Né? Principalmente o primeiro dia do que o animal está fechado no confinamento é um dos melhores, é os dias mais importantes. Eu já acompanhei confinamento que o animal fica das 6 horas da manhã apartando, né, apartando os lotes, até meio-dia ali termina a apartação. O animal entra no confinamento, depois, lá de tardezinha, que o pessoal vai tratar. Então, ele ficou o dia inteiro passando fome e raiva dentro do curral. E aí você coloca esse animal estressado, num ambiente diferente, e aí você já vem com uma dieta também mais agressiva. Aí pronto, você prejudicou o seu animal. E existem uns trabalhos muito bacanas, até que eu já até falei, a gente comentei com o Rafael hoje à tarde, que esse animal que ele entra em acidose, uma acidose mais severa, ele não é o mesmo animal depois dessa acidose. Você começa a perder a capacidade de ganho desse animal. Então, por que eu não quero que esse animal ele entre nesses casos mais clínicos de acidose? Porque cada vez que ele é exposto a essa condição, ele começa a perder a capacidade de atingir todo o seu potencial. Então, por isso que eu tenho que estar preocupado com essas condições. E aí, às vezes, nem sempre... travou um pouquinho, né, Rafael? Não, Voltou? aqui tá ok, tô ouvindo normalmente. Então, beleza.
Então, essas dietas, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? O animal, ele foi preparado para consumir fibra, né? Ele foi preparado para viver num ambiente externo, para viver num ambiente não aglomerado, né? Igual nessa situação agora da pandemia, né? Não é para viver aglomerado. E, e nesse sentido, né? Então, quando você coloca, ele tem, às vezes, nem, até a dieta em si, ela é um dos fatores a se preocupar. A gente tem que preocupar que o seu animal não está com fome. O lote, se é lote maior. Eu já vi confinamento, a gente consegue visualizar isso quando a gente vê confinamento, às vezes, a baia tem 100 animal, tem confinamento que a baia tem 200 animais, tem confinamento que uma baia tem 300 animais, começa a gerar um grande problema de disputa ali entre os animais dominantes, né? E a gente visualiza, tem trabalho mostrando a redução de desempenho. Então, tem vários fatores, né? Não é lógico que a pergunta foi pontual, né? Diminuir fibra. Não, a gente pode diminuir fibra, sim, não tem problema nesse sentido, mas a gente tem que tomar cuidado com todo o sistema, tá? Com todo o sistema, com todo o planejamento, com toda a estratégia, tá? E quanto mais desafio eu ofereço para o meu animal, mais preparado esse animal tem que estar, né? Sim. Então, assim, dentro dessa discussão para dieta farelada, para adaptação, a gente tem essas condições. Ou um animal que eu consigo já fazer uma pré-adaptação no pasto, ou se esse animal ele entra no confinamento sem essa pré-adaptação, aí é interessante ter um volumoso para mim auxiliar nesses primeiros dias do animal, né, nessa ambientalização do animal. Porque o animal ele gasta ali uma semana para ele se ambientalizar, para formar o dominante do lote, né, porque ali o lote você vai separar os animais mais próximos, de tamanho, aquela média, né, aquela apartação que é feita, né, então demora um pouco essa ambientalização ali na baia, e é necessário, nesse momento, o animal ter o menos estresse possível. Então, é melhor, às vezes, eu perder um pouquinho de desempenho que eu espero naquele dia, do que eu perder depois em 90 dias de confinamento, ou de 100 dias, né? Hoje a gente fala de, na média, está confinando 100, 110 dias, né? Sim. No confinamento. Então, todas essas preocupações é importante, né? E o animal, quanto mais pesado também, é um animal até mais fácil de se adaptar em confinamento também, nessa situação de dieta farelada, tá? Agora Sim. o grão, agora a dieta de grão Ô, inteiro, Lucien, deixa eu só aproveitar que você vai começar a falar do grão inteiro, né? certo, pode Dessa falar. parte de adaptação. Teve duas perguntas aqui, eu não sei, o Raikon Garcia, eu não sei se ainda está por aí, o Rafa Montanher. Eles perguntam o seguinte: é, seria o que seria mais interessante, né, em questão de viabilidade, produtividade? Você já comentou alguma coisa sobre isso? Entre uma Uhum. dieta com alto grão, né? Ou essa dieta sem volumoso. Na verdade, o alto grão é um tipo de dieta também sem volumoso, né, Lucien? E Isso, o, e o Rafa Montanheiro, ele pergunta se tem necessidade de usar um núcleo peletizado. Acho que a pergunta é, tem que ser peletizado no caso do grão inteiro? vamos lá. É, em relação à viabilidade, a gente discutiu, né? Eu falei Aham, que a dieta de grão inteiro depende do preço do milho, porque o milho é o ingrediente principal, não tem outro preço. E a dieta aham. farelada eu consigo lidar mais com essa condição, né? E, Um preço de milho mais alto eu consigo, na dieta de farelada eu consigo lidar com essa situação. e nós vamos falar Agora, também e nós vamos falar um pouquinho, né, quando for fechar agora a discussão daqui a pouco, sobre os indicadores também, né, Lucien? isso, sobre os indicadores, a gente vai fechar essa ideia. E Aham. aí, agora, a dieta de grão inteiro precisa do núcleo farelado. Farelado não, Peletizado. núcleo peletizado. Por que precisa do núcleo peletizado? Por causa da mistura, tá? Para facilitar a mistura, porque ali se a gente tem um núcleo farelado com grão Você quer que eu inteiro, mostre foto aqui, Lucien? Quer que pode eu ser, mostre uhum, melhor, né? Daí dá para pode visualizar. ser. A gente tem até a foto mais ou menos das duas dietas, né? Isso. Deixa eu colocar Então, aqui. assim, essa dieta de grão inteiro é interessante, o núcleo sim, porque ele entra como 15% na dieta, né? Esse Primeiro, núcleo ele já. para quem não tá vendo, para quem não, ninguém tá vendo o Lucien, tá, gente? Esse que tá aparecendo na foto aqui é o Lucien. Tá bom, como nós estamos tendo um problema aí isso aqui é DDG.
Deixa eu achar aqui. Essa aqui, Lucien? Isso, essa daí. Tá. Tá muito próximo. Precisa Isso, tirar só aham, um pouquinho. vou Isso. ajeitar aqui. Isso. A foto da direita mostra uma dieta de grão inteiro. Inclusive, essa foto aí que a gente tirou foi a Yasmin, no experimento dela de doutorado aqui no IFRO, né, em Colorado do Oeste. Tá? Essa dieta, então, de grão inteiro, para a gente melhorar a mistura, né, só a participação aí de 80, em média, né, as dietas em médias, tem 85% de grão inteiro e 15% de núcleo. Então, é interessante essa dieta de grão inteiro, ela ser, que é essa do lado direito, né? Eu acho que você está com uma. Isso, essa daí, do lado direito. Essa dieta, então, é interessante o núcleo ser peletizado, para você melhorar a mistura, tá? Para não ter densidade diferente, né? Se você pegar uma dieta só de grão inteiro, colocar um núcleo farelado, vai ficar em proporções. Você vai ter uma parte da dieta que tem mais núcleo, outra parte vai ter mais milho, e aí a mistura não fica legal. Por isso que tem que ser peletizada, para melhorar a mistura, tá? O pellet é interessante para melhorar a fibra? Não, ele pode até ser se você tiver uma maior concentração, às vezes, no pellet de torta de algodão, alguma coisa que entra para melhorar a fibra, mas no geral o pellet ali é para melhorar o que é a mistura do núcleo, né, com o milho, né? Não tem como misturar um núcleo extremamente fino com um grão, né? Isso aí seria quase que impossível essa mistura. Do lado esquerdo aqui a gente já tem pelo menos aqui está para o meu lado esquerdo, Essa aqui? isso. Aí a gente já tem uma dieta farelada, né? Mais próximo do farelado, aí tem uma participação de grão inteiro nessa dieta, e aí essa dieta aí que está entrando com DDG, tá? Então essa dieta aqui já não tem tanto uma necessidade se eu entrar, assim, essa aqui que tem grão inteiro ainda continua fornecendo núcleo. Mas se eu entrar numa dieta extremamente farelada, tirando até o grão inteiro da história, eu não preciso ter um núcleo peletizado, Peletizado. né? Porque aí a mistura, aí é questão só de mistura, né? A gente visualiza de maneira diferente essa situação. Então, aí só para essa condição aí, nós temos mais ou menos essas duas ideias. Tá? Aqui só os ingredientes, né, Luciane? Que se você Isso, do quiser só lado mostrar aqui como esquerdo. a gente falou. Isso, do lado esquerdo aí, então, a gente tem a torta, né? Hoje em dia, a comercialização da torta de algodão, ela está mais ou menos com esse visual. Do lado direito, a gente tem o caroço de algodão, né? Não Caroço. sei se alguém nunca teve a oportunidade de visualizar o caroço. O caroço, ele vem o Que é grão e o DDG. linter, né? E aí tem o DDG, né? O É, DDG aí, na foto, ele vem mais ou menos nessa condição aí. isso. E esses dois Milho. aí eu tinha colocado só para ver o milho quebrado, né? Que é uma mais ou menos a granulometria que o pessoal tem utilizado nas dietas que são fareladas. Uhum. E aí eu tinha colocado o grão de soja só para aumentar uma discussão, né? Ele é grão, mas ele não é um cara, não é um ingrediente aí tão interessante pensando em entrar com fibra. Ele tem quase um pouquinho a mais de fibra que milho. Ele tem um alto estratério. Então o NDT dele vai lá para casa de 100% de NDT, porque ele tem 19% de estratério. Sim. E ele não tem fibra, né? Então não confunda, assim, entrar numa dieta pensando que você vai colocar, cara, grão de soja e ele vai ser um fornecedor de fibra na dieta. Ele não vai ser. Ele vai ser pelo contrário, vai fornecer energia e vai fornecer Uhum. também estratégia, que pode entrar na estratégia aí de fornecimento de ácidos graxos, pensando em algum acabamento de carcaça nesse sentido, tá? Eu Sim. acho que era isso em relação às suas figuras. Acho que era isso que eu tinha que falar, hein, Rafael? Isso, acho que era por aí, né? É Se alguém isso. tiver mais alguma dúvida relacionada a isso, aí a gente pode depois responder aqui nas perguntas, né? E eu Uhum. acho que a gente pode ir para a reta final aí, Luciano, da nossa discussão, que Isso. seria falar um pouquinho sobre avaliação, né, do confinamento, né? Teve Isso. algumas perguntas, daqui a pouquinho eu faço essas perguntas aqui, mas seria legal você comentar, né, sobre rendimento de ganho, né, rendimento de carcaça, no caso, produção de carcaça, né, pelo animal, para ver alguns indicadores, né, alguns indicadores do confinamento, né, para saber
se está sendo viável, digamos assim, ou não, ou se eu quero, ou se eu pretendo entrar nessa atividade, né? Acho que é interessante É. comentar. Não, hoje, assim, vamos falar de uma maneira vamos falar assim, bem rapidinho de mercado, pensar no mercado hoje. A gente vê que essa atividade, ela é uma atividade de alta liquidez, né? Tem saída, a gente ainda não tem uma condição, por mais que até no meio da pandemia, a gente está vendo que teve o fechamento de algumas plantas frigoríficas, mas está sendo reaberto já, essas plantas frigoríficas. Se a gente olhar para a bolsa lá, então está tendo uma elevação do preço das ações desses grupos de donos de ações da JBS, da Marfrig, da Minerva, está tudo em alta, porque é um setor alimentício, né? Não tem como você parar de fornecer alimento para uma humanidade que não para de crescer. Por mais que tenha pandemia, tenha mortes e tudo mais, que é triste, mas a gente tem a necessidade de fornecer alimento. Então, os animais, trabalhar com confinamento, não só confinamento, mas trabalhar com engorda ou recria de animais, né? É um produto de alta liquidez. A gente consegue organizar a venda com 10 dias, com 5 dias, ou até no mesmo dia. Né? A gente vê muitas propriedades que eles fecham animal num dia, né? A propriedade de recria consegue vender no mesmo dia, já chama o comprador vem, compra, paga à vista ou paga com 30 dias. Cada tem a negócio. É uma atividade de alta liquidez, né? Isso é claro para a questão desse sistema. E, além do mais, a gente tem essa flexibilidade, né? Eu posso suplementar esses animais, posso entrar num nível mais elevado, posso entrar numa estratégia de aumentar o volume de entrega de animais, que, no caso, entraria essa ideia do confinamento. E hoje, assim, se a gente pensar apesar que para hoje, se a gente pensar em lucratividade dessa atividade e rentabilidade, a diferença não está muito grande, porque a gente viu essa semana, quarta-feira, a Copom, né, baixou a taxa Selic para 2,25 e estão falando que pode cair até para 2. Então, a poupança ela paga 70% da taxa Selic. Então, a gente está falando aí de um ganho abaixo de 2% ao ano, né? Se for fazer um investimento seguro, que seria a poupança. Se fosse pensar no Tesouro Direto, Tesouro Direto ele paga em torno de uma aplicação diária, ele paga 100% da Selic, mas tem as deduções de imposto e também da B3. Renda fixa, tá tudo jogando para baixo, ou você tem que ter aquele valor. Então, assim, tem que trabalhar, né? Não tem jeito. Tem que fazer o dinheiro, trabalhar com o dinheiro, criar esse mecanismo, colocar. A gente podia chegar para um pecuarista e falar: não, vende a sua propriedade, coloca na poupança que você vai ganhar dinheiro. Hoje a poupança, se você colocar o dinheiro na poupança, se o IPCA hoje, que é a inflação, já está 1,60, né? Corre risco de você perder poder de compra, né? Seu dinheiro vai se desvalorizar, você perde poder de compra. Então, e essa atividade, a gente está vendo aqui, principalmente para a região aqui de Rondônia, uma lucratividade, né, ou até mesmo uma rentabilidade, mas vamos falar mais de lucratividade, de 2,5%, 3%, até 5% ao mês. Né? A poupança rende vamos falar, a poupança estava 2,1%, né, porque estava 3% a taxa Selic, rendia 2,1% ao ano. E nessa atividade eu posso chegar a render até 5% ao mês, desde bem trabalhado, bem planejado, uma compra bem realizada. Tá? Agora, quando se fala de confinamento, por mais que a gente tenha uma alta taxa de liquidez, trabalhar nessa atividade, a liquidez é alta, confinamento começa a aumentar o risco, porque aumenta o investimento, aumenta, né, mais dinheiro aplicado, né? E essa margem de 5%, de 3% ao mês, ela pode virar uma margem de menos 10%, menos 20%, dependendo o erro que você promover nesse sistema. Tá? Então, assim, já se discute porque a gente olha para o preço da arroba. Né? Você vê a arroba no começo do ano, ela teve uma variação alta, né, ali para o final do 2019 para 2020. Teve um crescimento acelerado, depois o frigorífico fechou as compras, né, praticamente fechou quase as compras,
aí a arroba caiu, né? Saiu lá da margem de quase 200, 210 aqui em Rondônia, caiu para 170, 180. Tem essa condição de especulação, mas hoje a gente está vendo uma arroba que deu uma segurada, né? Ela está aí na casa de 180, negociação 185. da BMF, a gente está falando em uma negociação que está variando 3%, né? Valorização, a arroba negociada na arroba futura 200, 210, aí depende de como que está sendo negociado isso aí. Então, a gente não vê assim, margens para tanto crescimento em valor de arroba. E aí, o que acontece? A gente tem que fazer conta, não tem como, tem que fazer planejamento, e não adianta eu planejar o confinamento desse ano, um confinamento que eu vou começar ele em junho, nesse mês, vamos por um exemplo. Em maio, eu tenho que planejar esse confinamento no ano passado. Né? Se eu estou planejando agora, eu vou comprar ingrediente caro. Eu vou sair de um... Porque o confinamento hoje, nós estamos falando de um preço, mais ou menos, que é um valor importante, que é o custo diário desse animal no confinamento. Uma compra, vamos pensar só na nutrição. Na nutrição hoje ela pode variar de R$7 a R$10. Se uma arroba de estar 180, quer dizer que o animal, se ele ganhar 1 quilo de carcaça por dia no confinamento, ele está gerando uma renda, aí, um acúmulo diário de R$12. Se ele ganhar 1 quilo de carcaça. Então, se eu tenho uma dieta que custa R$7, eu tenho uma margem aí de R$5 para pensar em operacional e devolução e a lucratividade do sistema, né? Sim. E se eu tenho se eu faço uma compra errada, né? Não planejo a minha compra e ir para uma dieta que custa R$10, então eu tenho uma margem de R$2 aí para operacional, prolabore, pagar todas as despesas, que provavelmente a gente não vai conseguir sanar essa condição, né? Então, não tem como. Hoje, quanto mais risco tem, menos espaço para erro, né? Menos espaço para erro. Ô, Luciano, só fazer um comentário aqui, né? Teve uma pergunta aqui da Ângela Ferraz, ela pergunta, né? Com a saca de milho a 60, né? Ainda compensa usar o milho grão no confinamento? Na verdade, né, Luciano, você pode até comentar um pouco sobre isso. Posso, eu fiz até a conta não tem que ser só quanto o milho está custando, mas quanto que ele custa em relação à arroba que você vai vender, né, Luciano? Isso, quanto à arroba. Eu fiz eu fiz umas simulações aqui no Excel. Um milho hoje, se ele chegasse a R$50, né? E esse animal ganhasse esse animal entrando aí com 14 arrobas e saindo com 20 arrobas do confinamento, ele chegaria a um custo de R$11 a dieta, de R$11,50, colocando o núcleo mais ou menos a R$2,50 o núcleo. Chegaria a um custo de R$11,50. Se eu vou vender a R$12, meu lucro ali está muito espremido, né? Pensar que aí a gente teria que, mesmo assim, mesmo nesse sistema ainda, a gente pode ter lucro ainda, tá? Mesmo nesse sistema, você ainda tem um lucro, mesmo que baixo, mas você tem um lucrinho ali pequeno, né? Pensando aí, desconsiderando mais ou menos um operacional de R$1, né? Você tem um lucro baixo por boi, mas você tem um lucro pequeno. Pensando numa recompra aí do animal hoje, um boi magro é um valor de mais ou menos média de R$2.300, né? Se é animal de 14 arroba, pagar em torno de R$2.300, tá? Então seria uma condição que ainda teria lucro no sistema. Mas ainda, não só pensar, igual você falou, não pode só pensar no milho ou no custo da roupa. Eu tenho que pensar na minha reposição. Eu tenho ágio na reposição, que é um outro problema que a gente tem que enfrentar. A Rondônia, por muito tempo aqui, até quando eu cheguei há 2 anos atrás, aqui a gente falava em deságio. A gente tinha um boi gordo a 180, um exemplo. Boi gordo a 180, boi magro a 170. Ou seja, poderia amarrar a perna do consultor, que ele ia fazer o sistema dar lucro, porque eu estou entrando com arroba, eu já entrei com um boi ganhando dinheiro no sistema, né? Não precisava ter muita tecnologia para ganhar dinheiro. Agora hoje já está começando, aquilo que está acontecendo no Mato Grosso está entrando aqui, acontecendo aqui na Rondônia, porque no Mato Grosso a gente já fala de ágio de R$20, de R$15, e até, dependendo da região, ágio de R$30.
Um ágio de R$ 30 hoje, numa condição do arroba 180, a gente está falando de uma valorização de 16% no meu boi magro. Uma valorização de 16% do meu boi magro é muito mais difícil eu combater do que uma valorização no meu bezerro lá, que eu comprar um bezerro de desmama, uma valorização de 40%. Sim. É muito mais difícil, o tempo é mais curto, né? É. Até eu falo assim, quanto mais ágio eu tenho no meu boi magro, força a propriedade a recriar o animal. Que é Sim. na recria que ele começa a tirar essa valorização da arroba, e aí ele chega com um boi com um preço melhor para ele, né? Ele pode até Sim. colocar o preço competitivo, mas a arroba da recria é uma arroba mais barata, e ali no período de um ano ele consegue fazer essa recria, e aí na terminação ele tem a obtenção do lucro do sistema, né? Então, Sim. assim, a gente não pode falar só em pequenas causas, né? Só, é isso que precisa, é aquilo que precisa, não. Eu tenho que pensar no sistema todo, não só na dieta, mas eu tenho que pensar no preço do boi que eu vou vender, na arroba, né, desse boi. Eu tenho que pensar nessa reposição. A reposição é boi magro, né? A reposição é bezerro, né? Tem passo na história, né? Então, é um sistema que ele acaba ficando um pouco mais complexo, né? Da gente só definir, um milho hoje é R$ 50. Um milho hoje é R$ 50, numa dieta eu posso ter. Eu fiz uma simulação aqui, que eu posso até ter um lucro aí por boi de R$ 400. 450 reais. Um milho é R$ 50, né? Desde que bem compra com milho é R$ 50, digo, um boi de 20, tá? Então, e outra coisa, né, Rafael? Acho que deu uma travadinha. Uma cortadinha aqui, Lucien. Tá. Eu estava falando assim que um milho é R$ 50, dependendo de uma dieta hoje, né? Não uma dieta de grão inteiro, né? Porque a participação de milho numa dieta de grão inteiro é muito alta. Mas um milho é R$ 50, você pode chegar até a ter R$ 400 de lucro por boi, 450, Sim. tá? Mais de um boi de 20 arrobas, né? Então, e outra coisa que a gente tem que deixar bem claro, que essas tecnologias precisam ser aplicada de maneira técnica. Tem que ter um responsável técnico para aplicar uma tecnologia dessa, né? Não adianta, às vezes, querer fazer sem ter um conhecimento mais aplicável, você tem alguma empresa que seja idônea, que ela ali forneça um técnico que vai te auxiliar para você se esquivar desses problemas que você pode encarar, né? A gente está falando de um sistema redondo aqui, funcionando bem, você pode ter R$ 300, R$ 400 de lucro hoje, nos dias atuais, por animal, até mais, dependendo do sistema, tá? Sim. Ô Lucien, o, o Farinati é um professor do Acre ali, ele pergunta: o custo do confinamento é remunerado pelo desempenho produtivo? E aí o pessoal da Sapé Agropecuária pergunta sobre índices de ganho no farelado e no grão inteiro. Aí eu vou repassar a pergunta para você, Uhum, perguntando também o seguinte: baseado nessas perguntas que eles fizeram aqui, tratar os animais com essas dietas, grão inteiro ou farelado, né? sim. Proporciona melhoria no rendimento de ganho dos animais em relação às dietas, digamos, convencionais, com volumosos convencionais. Como que fica esse acúmulo, né, digamos, essa produção de carcaça nesses 100, 110 dias de confinamento? Ou não? Como é que funciona mais ou menos isso, Luciano? Vamos lá, né? O rendimento de ganho é o ganho líquido de carcaça que o animal tem por dia, né? Só para a gente Sim. especificar aí, então é o que o animal está ganhando, né? Então, se ele ganha 1,8 kg de peso corporal, 1,5 kg, né? 1,4 kg, e 70% desse ganho representa carcaça, então o rendimento de carcaça é esse ganho líquido de que ele tem diariamente, né? Em relação ao seu ganho de peso corporal, o quanto que está acumulando de carcaça. Isso a gente faz estimativa. A estimativa ela acaba ficando. A gente sempre estima mais ou menos o quanto que o animal tem de GVD? carcaça, ele entrou no sistema, né? Primeiro a gente. Sim. Quanto que ele tem de carcaça, e depois, quando abate, a gente, pela diferença de peso ali, de rendimento que dá, né? Você sabe o tanto de carcaça acumulou
nesse período, e aí você tem uma estimativa de ganho de carcaça, tá? Essas dietas, com certeza, são dietas que, como tem mais participação de concentrado, estimula a melhorar esse rendimento de ganho. Então, a gente está falando de sair de um patamar de 65% para próximo de quase 70%, até um pouquinho mais, vai depender da estratégia. Pode até ganhar mais que isso, ter um rendimento melhor que isso, tá? Então, essas dietas, elas tendem a desempenhar melhor, até porque o consumo do animal é um pouco mais reduzido, porque a gente está trabalhando com uma dieta extremamente energética, então aquela limitação física que uma dieta que tem mais volumoso, esse volumoso mais clássico, não tem nessas dietas. Então a limitação dela é extremamente ligada à condição energética e tem a redução então do tamanho de trato desse animal, né? Então a representação, o componente carcaça do animal acaba sendo maior. Então a gente está falando no final ali, animais podem chegar a render em média 55, 56, aí depende também da raça, né? Influencia um pouco para esse rendimento, tá? O Nelore sempre ele rende um pouquinho mais, né? Do que os animais de raça europeia, principalmente comparado aí com os Aberdeen, né? Que a gente costuma ver bastante, tem bastante na pecuária brasileira também. Então, essa dieta ela provém esse animal com melhor rendimento. Então, a gente está falando de aumentar, sair do patamar de 65% para 70%. Então, um animal desse, uma dieta de grão inteiro, normalmente ele pode ser um animal que está ganhando em média 1,4 kg por dia, mas está colocando 1 kg de carcaça por dia. Uhum. Uma dieta farelada, a gente está falando de um animal que já ganha em torno de 1,6 kg, 1 kg, depende de onde que ele está vindo. Se é um animal que está vindo do pasto, aquele animal que já se adaptou no pasto, já passou por 40, 50 dias no pasto, comendo, já ingerindo aí 2% do peso corporal, ele entra no confinamento, a gente não vê esse ganho expressivo em ganho de peso corporal. Você vai ver um ganho aí de 1,5 kg, 1,6 kg, mas ele vai estar acumulando 1 kg, 1,1 kg. As dietas fareladas podem até acumular 1,1 kg, 1,1 kg de carcaça. E e a dieta que coloca um pouquinho de volumoso, vindo desses volumosos clássicos, pode chegar até 1,2 kg de carcaça por dia, 1,250 kg, tá? Então é um avanço aí. E também, esse ganho de carcaça também depende do tamanho do animal, né? Se a gente tem um animal mais jovem, a tendência é esse ganho ser um pouco mais reduzido. Um animal mais pesado, a tendência dele ter esse ganho mais expressivo de carcaça nesse período, tá? O ideal, Luciano, o ideal seria abater animais um pouco mais pesados, né? Acima de 20 arrobas, 21 ou 22, como que você... Claro, né? Depende de quanto que entrou também, né? Quanto esses animais, com quanto eles entraram no confinamento, mas hoje em dia com o custo, né, alto, tem que fazer essa conta direitinho, né? De projetar abater com quantas arrobas, né? Então, porque antigamente a gente vinha falar muito de abater um animal próximo a 18, 19 arrobas, e hoje a gente já está falando aí do animal de 20, 21, 22 arrobas. Ele é um animal caro? Ele é um animal caro para o sistema. Mas se eu abater um animal hoje de 18 arrobas, praticamente quase eu não consigo comprar minha reposição de boi magro. A reposição, você abater com 18 arrobas, quase que você não paga botar o outro animal em cima. Se eu pensar isso. Se eu pensar a relação de troca fica baixa. Então um boi magro hoje é 2.300. Se eu bater um boi de 18 arroba, ele vai sair a 2.880. Então eu tenho uma margem de R$500. Sim. E eu estou falando do boi magro aqui do Rondônia. Se pensar no boi magro lá do Mato Grosso que está 2.500, 2.400, pronto, né? Piorou a situação. Piorou a relação de troca. Então por isso que eu trabalho com dietas. Forço a trabalhar com dietas com maior nível de concentrado para tentar melhorar esse ganho e combater esse problema ligado com o ágio, né? Mas hoje também tem outras tecnologias, a gente não vai discutir essas outras tecnologias, que vêm entrando de maneira mais expressiva, que eu acredito que vai ser uma das próximas apostas também que estão aumentando no Brasil, que é um exemplo as dietas de silagem de grão úmido, entrando snap lage, né? Que você começa a fazenda produzir mais o milho, tirando um pouco você dessa especulação de mercado. E aí te leva uma proposta
para você gerar mais lucro no seu sistema, né? Mas essa é uma discussão que não é para hoje, né, Rafael? Hoje nós já estamos... A Snap Lady, a gente vai É, fazer uma discussão aqui agora na primeira semana de julho. Nós vamos discutir, numa semana vai ter o professor Alan, vai falar sobre silagem de grão úmido, né? Ou, na verdade, reidratado, né? E nós vamos sim, fazer uma discussão com o professor Tiago Bernardes, da UFLA, legal, sobre, bacana. sobre Snap Lady, né? Porque a ideia, conversei bastante esses dias com o Pedro também, né? Alguns trabalhos que eles Uhum. já estão conduzindo. Eu acredito que essa tecnologia aí deve ser a próxima, digamos, uma certa revolução nos confinamentos por aqui, né? Sim, com certeza. Não é nova, né? É uma técnica bem antiga, inclusive, nos Estados Unidos, Uhum. né? Mas para a gente aqui está chegando por agora, né? Digamos assim. Sim. E aí modifica E todo o sistema produtivo, né? Porque todo o sistema. você começou a conversa, né, Lucien, lá atrás falando do que a gente conhece, né, do convencional de volumoso. Aí quando a gente pega um Snap Lady, ela é volumoso ou ela é concentrado, né? Sim, Então fica aquele meio termo também, né? Então é legal ter a possibilidade desses ingredientes no confinamento, né, Lucien? isso aí, Rafael. Tinha uma outra pergunta, Rafael, que é a primeira pergunta que eu já não lembro. Era o custo. Eu não lembro se era o Ah, custo Ah, relacionado ao. o Farinati ele pergunta se o custo do confinamento é remunerado pelo desempenho. Na verdade, é praticamente o que você falou, né? É, Você tem quanto que produziu de carcaça, né? Que é o que o frigorífico isso. vai te pagar, digamos assim. E você pode fazer uma conta geral, né, Lucien? Você pode, um boi ganhou sete arrobas de carcaça, né, no confinamento. Essas Isso. 7 arrobas, ele ficou por 110 dias, né? Uhum. Então, ele ganhou quanto em reais e ele custou quanto em reais, né? Aí você vai É. fazer uma relação de, digamos assim, de lucratividade, né, Lucien? Porque daí, no caso aí, você chega no valor do custo da arroba produzida, que pode Isso. estar na faixa de 120, 130, e aí se a arroba Uhum. está 180, então eu tenho Sim. uma margem aí de 50, 40 Uhum. reais, e ainda se eu tenho um ágio de 20 reais lá de trás, ou quanto Desconta, que né? vem, tem que descontar desse valor. Então, quanto mais Isso. às vezes, quanto mais produtivo eu torno o sistema, eu posso estar bem mais remunerado, mas ao mesmo tempo também pode acontecer de não estar tão bem remunerado assim. Por isso que precisa fazer o planejamento. E Sim. é imprescindível hoje a maioria dos consultores, eles, vamos dizer a maioria, vamos dizer praticamente todos os consultores hoje, ele já tem na cabeça, ó, não é o ganho, nem o ganho de peso corporal. Fala, não, essa dieta eu vou explorar, ela vai ganhar um quilo de carcaça, eu espero um ganho de um Carcaça. quilo, ou eu espero Uhum. um ganho de 1,1 kg, então eu posso explorar mais para ganhar 1,1 kg. Então, isso aí, ou vai ganhar 900 gramas de carcaça, vamos pisar um pouco o pé no freio, porque o milho está alto, vamos colocar, eu tenho possibilidade de colocar mais volumoso na dieta, baixar para um ganho de 900 carcaças e ter uma rentabilidade melhor no sistema. Também pode ser uma opção, tudo tem que ser planejado, estudado dentro do sistema. Sim. Ô, Lucien, eu posso a gente pode caminhar aqui para só mais algumas perguntas para fechar, porque nós temos mais poucos minutos aí, pode ser? Pode ser. Tem duas perguntas aqui. O pessoal da Sapé Agropecuária pediu só para talvez você dar uma reforçada na parte de adaptação, pensando no grão inteiro. Uhum. E em grão inteiro também, acho que é Rafael Montanha, ele acabou de perguntar. Tem como entrar com grão inteiro no CRIP? No Vamos lá. módulo CRIP, né? Sim, vamos lá. No caso vamos responder a primeira adaptação, né? A adaptação Certo. do grão inteiro, ela pode também, é interessante, se tiver o fator pasto, seria uma condição bacana, nos primeiros dias adaptar o animal a pasto, ele familiarizar a dieta de grão inteiro, e aí depois você fecha esse animal. Tem também, se eu entro com o animal direto no confinamento, eu posso trabalhar com adaptação restritiva, então eu não vou fornecer 2% do peso corporal, eu vou fornecer em torno de 1,2, 1,3 e vou elevando, né, a quantidade vou elevando a quantidade de partes de consumo em relação ao peso corporal, né, uma dieta restritiva, trabalho com restrição. Pode ser uma opção, e se tiver a opção também de trabalhar com alguma torta peletizada, também seria legal, bacana, ou até mesmo caroço de algodão aí para ajudar nessa adaptação, tá?
seria uma opção também. Então eu trabalho com maior nível, às vezes a inclusão um pouquinho maior de torta, de algodão, e vou tirando essa inclusão até estabilizar. A dieta de grão inteiro, o animal sofre muito no começo, assim, nesses períodos de adaptação. A gente percebe do animal, o pessoal costuma dizer, principalmente o animal que vem do pasto e já entra, e estava um animal que estava consumindo pouco suplemento, 1 grama por quilo, 2 gramas por quilo, ele entra no confinamento, ele seca, porque ele vem com um trato gastrointestinal cheio de fibra, né? E você coloca uma dieta extremamente adensada, a gente percebe, tipo, eles falam assim, aquela dizer, né? A boiada está escorrida, né? Dá aquela escorrida nos primeiros dias, mas é interessante ter alguma fonte de volumoso, assim, pode ser não uma fonte volumosa, essa fonte de fibra não forragem, uma torta de algodão, para auxiliar nos primeiros dias, e aí dos primeiros 21 dias de adaptação. Passa bem feito 21 dias de adaptação, o animal depois ele vai. A pergunta do CRIP, tá me ouvindo, Rafael? Tô ouvindo. Aham. A do CRIP, para grão inteiro, igual eu falei, diferença para grão inteiro, igual moído não tem. Animal, quanto mais jovem, ele tem maior capacidade de mastigação. Tem um trabalho mostrando isso, trabalho americano, que quanto mais jovem o animal, é menor o impacto da condição do grão inteiro, que o animal tem melhor capacidade de mastigar. Só que aí entra na seguinte situação, né? É melhor eu fornecer ali para facilitar, o animal vai começar a comer, dieta farelada, entrar com um suplementinho, né, moído, mais tranquilo de fornecimento, do que você entrar com uma dieta de grão inteiro aí, né? Eu acho que seria melhor você entrar com essa dieta farelada. Até porque não tem pellet, você comprar pellet talvez para nesse sistema de grão inteiro para bezerro, né? No pé da Sim. vaca. Então, eu acho um pouco mais complicado você aplicar essa tecnologia. Entra ali no sistema do farelado mesmo, do suplemento, e vai fazer tranquilamente, né? Não acharia tão bacana. Apesar que pode ser algo que pode ser avaliado, né? Sim. O Lucien, tem uma pergunta aqui do Deluca Bento. Ele pergunta como avaliar a fibra nessa dieta. Eu queria que você pode comentar isso, talvez fazer algum comentário sobre fezes, né, dos animais, de verificação de fezes, talvez, para ver como que tá, né? Algo nesse Isso. sentido. A gente não comentou muito, mas inclusive essa dieta farelada, ela tem que ter. No confinamento, avaliar a fezes é um dos principais diagnósticos visual que você consegue ter, né? Fezes muito Uhum. pastosa, muito líquida, já é um sinal de problema de deficiência de fibra. Como eu falei, fazer a penny state de uma dieta dessa farelada, ela acaba sendo, não é tão aplicável por causa que a partícula do alimento é menor. Talvez quando Sim. tem você entra com a torta de algodão e o carojo de Jogadão. algodão, eles são mais embaraçosos. Então ele fica ali nas porções ali da peneira de 8 milímetros. Né? Eles vão ficar mais na parte superior. Oi. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Deu uma travadinha. Fala, Lucien. Aí, ó. Voltou até apareceu sua imagem agora. Oi? Tinha até aparecido, voltou sua imagem aqui agora, tá No aparecendo final. agora. Aí, ó, tá aparecendo agora. Pode ir. Travou, Lucien, eu não escutei. Depois que você falou da Penn State, travou aqui pra mim, eu não ouvi. Parece. Oi, Tá. É, tá me ouvindo aqui agora? agora eu voltei a ouvir. Fala aí, Lucien. Isso? Voltou? Aparentemente sim. Então vamos lá. Agora eu falei, a Penn State, para avaliação dessas dietas fareladas, é um pouco mais complicada, porque quando você trabalha com torta e caroço, como eu falei, ela é mais engruvinhada, assim, então ela vai ficar mais na porção de DG, todo mundo vai lá para o fundo, né? Praticamente Sim, quase toda dieta só vai para o fundo, então ela pode baixar muito o valor aí de fisicamente efetiva. Porém, como ele tem alta fibra, acaba mantendo o valor de fibra alto.
Então, uma avaliação seria, um dos primeiros avaliações você tem que acompanhar, confinamento não tem como, tem que acompanhar consumo. Um erro num dia, 3 dias depois você vai ver o erro. Você errou hoje, daqui Uhum. 3 dias o animal dá uma queda expressiva de consumo. Né, o comportamento dos animais, né, o animal está indo coxo, como é que está, visualizar o animal, está andando tranquilo, se tem animal claudicando, né, algumas aparências aí de que o animal pode estar apresentando alguma condição de acidose, tá? Você conseguiu ouvir, Rafael? Como é que tá? Ouvi uma parte, travou uma parte, agora parece que voltou. Você tá me ouvindo aí, Luciano? Tá ouvindo? Tá me ouvindo aí? Parece que voltou mesmo, né? Acho que sim. Tá ruim a internet Tô te agora nesse ouvindo, finalzinho. tranquilo. Só a imagem tá travando um pouco a imagem, mas eu tô te ouvindo bem. Aham. Agora acho que voltou, né? Peraí. Sim, E aí? eu acho que eu Voltou? tô Tá te me ouvindo ouvindo. aí? Ah, Só a agora sua sim. imagem que tá travada. Tá, beleza. Vamos. Opa, tô te ouvindo. Opa, beleza. Luciane, vamos. A internet já tá travando e eu acho que falta pouquinho tempo para o Instagram derrubar a gente aí de novo. É, tem só uma pergunta aqui que eu acho que talvez você pode fazer um comentário. O Dimas, ele fala que na dieta sem Sim. volumoso acontece uma diminuição na redução de consumo. Você acabou de falar sobre consumo agora há pouco, né? E ele cita aqui uma dieta, que eu não vou, né, entrar em detalhes aqui, falando uma dieta que tem torta gorda, caroço, milho, núcleo, ureia. O que que atentar para fazer o animal consumir mais? Ou puxar mais no consumo? Opa, voltou? Fala, Lucien. Agora voltou, né? Voltou? Voltou? Isso, agora eu tô te ouvindo. A pergunta do Jim, eu não sei se era uma pergunta ou comentário, mas eu não consegui ouvir não. Ah, tá. O Dimas ele fala que quando tem dieta sem volumoso, os animais reduzem o consumo de matéria seca. E uma dieta que tem torta, caroço, núcleo, né, milho, ureia e tal, o que fazer para puxar o consumo dos animais? Primeiro, né, tem essa queda de consumo de matéria seca? Sim, tem. Né? Uma dieta com volumoso, com certeza, com silagem, ela vai puxar aí para 2,3, 2,4% peso corporal. E essas Peso dietas líquido. assim, elas acabam perdendo um pouquinho de sim, né? De redução de consumo, mas mantém Uhum. desempenho, né? Você ganha em eficiência. É, ó, caroço de algodão tem uma certa dificuldade, entre desses que você falou, o caroço de algodão é o que mais tem dificuldade, assim, para o animal começar a consumir, mas demora em torno de 5, 6 dias, ele já começa a estabelecer o consumo e depois vai embora. Não tem problema, tá? Então, nos primeiros dias de adaptação com a dieta com caroço de algodão, tem uma certa demora, sim, principalmente participação de 15% até 20% da dieta. Realmente você sente um problema inicial ali de adaptar. Então, os primeiros dias você sofre um pouquinho, mas o animal ele vai acostumando com o caroço e depois de 5, 6 dias estabiliza o consumo e ele atinge o consumo ali dentro do esperado, tá? É dieta farelada com caroço.
A torta também, a torta não tem tanto essa condição como o caroço, é um pouquinho menos expressiva. E o DDG, problema muito reduzido, tá? O DDG vai bem, consome bem, é bem mais tranquilo que a dieta com caroço e com torta. Ah, mas por que vocês usam então caroço e torta na dieta? Porque é barato. O caroço tava R$ 400 a tonelada aqui, Uhum. né? Então por isso que usa na dieta, né? E a gente sempre trabalha no caroço dieta fechada, né? No máximo 15% aí para fugir do gosto da carne, né? Tem alguns que Sim. dizem que o gosto ainda fica, mas até os 15% ali você diminui bem esse problema com característica organoléptica da carne, tá? E aditivo também, Lucien, tipo monenzina, que pode em algum momento. Aí, como é que é feita o uso desses aditivos, no caso? Não, o aditivo ele é imprescindível, tem que ter, né? Nessas dietas fareladas, a monensina ela é bom, que ela trava um pouquinho o consumo ali, para não Uhum, ter um consumo mais exacerbado ali nos primeiros dias. uhum. No A início VM só, também é né? interessante. É. Não, é interessante, a maioria dos núcleos aí tem núcleo que trabalha mantendo a monensina pelo menos no período de adaptação, ali até o meio de confinamento, do meio para frente. Existem algumas ideias de retirar a monensina, manter só vigiamicina, Sim. né? Uhum. Que a vigiamicina não Show de trava bola. tanto consumo como a monensina, tá? Show de Uma bola. das estratégias que pode ser utilizada. Legal. Lucien, para fechar, uma pergunta que não tem muito a ver com o que a gente falou, mas o Cleverson, ele falou, existe alguma previsão de algo parecido para gado de leite, por exemplo? Você já viu Não, algo sobre isso? não, gado de leite aí, o gado de leite tem que ter. O que tem para gado de leite agora que vai ser bacana é o Snap Leite. Aham, O Snap Leite exatamente. entraria Sim. como um precursor aí, né? Até a gente viu uma evolução muito grande da silagem de milho para a produção de massa e agora a gente está vendo uma regressão até no volume de massa, pensando em aumentar mais a milho na dieta. Por isso que É, está mais milho dentro da silagem e menos milho colocado no coxo comprado no mercado. Então, para dieta de vaca leiteira, eu penso mais indo para esse caminho aí, sim. não num E- caminho de dieta só farelada, até porque qual que é o problema de uma dieta farelada com a vaca leiteira? Você colocar ela numa condição, ela consome muito em relação ao peso corporal, primeiro problema, então você vai ter muito carboidrato, mesmo que você tenha muita fibra, você vai ter muito carboidrato disponível, uhum. e ela não fica 90 dias. Ela A fica vida inteira ali. 310 dias, né? Sim. 310 dias de lactação e ela tem que ficar no mínimo ali 4, 5 crias, né? Então, se você Uhum. está prejudicando esse rumo dela por uma lactação, as outras vai só piorando. Aí você Sim. não recupera mais, O tá? Então, por grão, isso que eu acho que é mais difícil. sim. O grão reidratado, né? A silagem de grão reidratado também já é algo bem interessante, né? Dá Isso. um uso melhor do amido, né, para essas vagas, porque tem uma relação muito direta com a produção de leite, né? E aí é uma coisa que você fornece num dia e no outro você já vê o resultado, né? Não, e aquela discussão que eu falei sobre a matriz proteica, grão, grão ensilado, ele detona a matriz proteica. É Então a isso. gente sai de uma disponibilidade de amido de 80% para 99%, É isso. 98%. Chega quase cem por Então, cento, né? aí é outra discussão, né? Esses É, reidratados ou até o floculado. Mas o floculado está muito distante da nossa realidade ainda. sim. O reidratado já é um negócio muito mais palpável, né? Isso. dá para fazer tranquilamente. Nós vamos ter uma live sobre isso daqui uns dias com o professor Alan aqui também sobre esse tema. Lucien, nós estamos. Provavelmente o Instagram deve encerrar a gente aí nos próximos minutos, então agradeço, cara. Uma noite aqui de muita informação, muito conhecimento, né? Como sempre. Eu queria parabenizar você e o restante da equipe aí que está trabalhando com esses experimentos, né? Com confinamento. Acho que é algo legal, né? É legal para a instituição e é legal também para os produtores, né? Para os alunos também terem acesso a essas tecnologias que são, entre aspas, aí, novas, né? No nosso dia a dia. Então, parabenizar você, a equipe, né? E dizer que é muito legal ter esse tipo de trabalho sendo conduzido por aqui. Então, queria passar para você, nós temos uns 20 segundinhos para você dar um tchauzinho. Não, então, tchau. Eu agradeço aí a oportunidade.